Bom, gente, a aula de hoje é praticar a justiça, amar a benevolência e andar humildemente com Deus. É do Elder Daily G. Lund, do Quórum dos 12 Apóstolos. Então, esse é um discurso, tá, de outubro. E aí ele começa a falando, né, como seguidores de Jesus Cristo e Santo dos últimos dias, nós esforçamos e somos incentivados a nos esforçar para agir melhor e ser melhores. Vocês talvez já tenham se perguntado, assim como já me perguntei, estou fazendo o suficiente? O que mais deveria estar fazendo? Ou, estou sendo uma pessoa imperfeita? Como posso me qualificar para habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim? Aí aqui, Miqueias, profeta do Velho Testamento, fez essa pergunta da seguinte maneira: com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ao Deus Altíssimo. De modo irônico, Miqueias perguntou se mesmo as ofertas exorbitantes seriam suficientes para compensar o pecado, dizendo: agrada-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pelo pecado minha alma? Então, irmãs, o que vocês acham com isso que o Miqueias quis dizer, esse profeta do Velho Testamento? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Alguma vez, alguma de vocês já se fez essa pergunta? Você sabe o que ele quis dizer aí? Eu acho que você tem pecado e você quiser dar milhões de ovelhas, de vacas, qualquer coisa, mas você está em pecado, o Senhor não vai aceitar essa oferta. Entendeu? Eu penso que é isso. Exatamente, Carmen. E aí você pode ler essa resposta? Está conseguindo ler aí? Quer que eu leia? Isso, pode ler então, tá? Eu vou ler. Eu pensei que eu tinha ligado o microfone e não tinha. A resposta é não. Boas obras não são o suficiente. A salvação não é algo que se conquista, nem mesmo os amplos sacrifícios que Miqueias sabia que eram impossíveis podem redimir o menor dos pecados. Se depender de nós mesmos, não há esperança quanto à perspectiva de voltarmos a viver na presença de Deus. Então, sem as bênçãos que advêm do Pai Celestial e de Jesus Cristo, sozinhos nunca faremos o bastante ou seremos bons o suficiente. A boa notícia, porém, é que por causa de Jesus Cristo e por meio dele, possamos nos tornar bons e suficientes. Todas as pessoas serão salvas da morte física pela graça de Deus, por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E se voltarmos o coração a Deus, a salvação da morte espiritual se torna possível a todas as pessoas, por meio da expiação de Jesus Cristo, pela obediência às leis e pela ordenança do seu evangelho. Foi exatamente o que a Carmen se referiu, que não adianta a gente dar muita coisa se a gente viver em pecado e a gente não consegue sozinho. A gente tem que estar sempre com Jesus Cristo para a gente poder adquirir as bênçãos, né? Porque é através dele que vem as bênçãos. Então, podemos ser redimidos do pecado para nos apresentarmos limpos e puros diante de Deus. Miqueias explicou: Deus te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Se não pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com teu Deus. Então, a orientação de Miqueias para que voltemos o nosso coração a Deus
e que nos qualifiquemos para a salvação. E, através disso, contém 3 elementos relacionados. Praticar a justiça. Significa agir honrosamente com Deus e com as pessoas. Agindo honrosamente com Deus e andarmos humildemente com Ele, agimos honrosamente com as pessoas que amamos, a benevolência. Então, praticar a justiça é, portanto, uma aplicação prática do primeiro e do segundo mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa? É que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. E a gente deve fazer tudo aquilo que ele fez. Ou pelo menos tentar fazer, né? Seguir o exemplo dele. Porque quando a gente começa a guardar os mandamentos e fazer tudo aquilo que ele nos manda, as bênçãos vêm. Do contrário, não tem bênção alguma, né? Exatamente. Aí também inclui, né, Joyce, o segundo mandamento, além do primeiro, como é importantíssimo amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, né? O grande exemplo do Salvador foi mostrar que nós poderíamos amar todas as pessoas, né? E ele sempre demonstrou nos seus atos, não se importando, muitas vezes quando ele foi criticado por ir nos publicanos, naqueles que coletavam dinheiro, nas prostitutas, que às vezes ele, como diz outro, ele pregou a elas também, e uma delas até se arrepende, a gente sabe disso, a mulher adúltera. Então, teve várias coisas que ele fez para mostrar que todos nós pecamos, né? Que todos nós erramos e que todos nós merecemos a compaixão de cada um. E quando ele fala dessas coisas, ele fala para que nós também nos envolvamos nesse serviço, para que nós nos dedicamos a esse serviço ao próximo, né? E às vezes a gente não faz tanto quanto a gente deveria fazer, por ele ter pago um preço tão grande pelos nossos pecados. Nossa, isso mesmo, Ana Paula, você falou tudo. E às vezes também, às vezes a pessoa faz alguma coisa errada e a gente fica apontando o dedo. Se a gente, em vez de apontar o dedo para a pessoa, ajudar aquela pessoa, com certeza vai ser melhor, sabe por quê? Porque ela vai conseguir se manter no caminho. E a gente perdoar o que ela fez, né? Ou se foi pra gente. Agora, se foi alguma coisa que ela fez, nós não tem que apontar o dedo para ninguém. Nós temos só que ajudar essa pessoa para que ela possa continuar firme no Evangelho. Exatamente. Inclusive, no decorrer dessa aula, tem até uma história que conta, que fala sobre isso aí mesmo, que a gente não pode apontar ninguém. A gente, pelo contrário, nós temos que ajudar a essa pessoa, né? Não ficar apontando os erros dela. E isso nós vamos estar fazendo, ajudando nós mesmos também. Posso falar? Pode. Só sobre apontar dedo, eu sempre aprendi, tanto com minha mãe e logo me batizei, quando a gente aponta um dedo, é um dedo que vai, né? Mas e quantos estão apontados para mim? Exatamente. Então, né? 3 dedos. No mínimo 3 dedos, né? Porque aqui, ó, é que vai o mais pesado? É um dedo que vai ou os 3 que vem? Então tem que ter cuidado, né? Porque ninguém aponta assim a mão, né? Olha lá. Você fala assim, ó, mas ó, esquece que tem 3 para si. Exatamente. Só para descontrair, tá? É isso mesmo. E praticar a justiça, andar humildemente com Deus, significa de modo intencional desviar nossa mão da injustiça, andar em seus estatutos e permanecer verdadeiramente fiéis. Uma pessoa justa se afasta do pecado, aproxima-se de Deus, faz convênios com Ele e guarda esses convênios. Uma pessoa justa escolhe obedecer os mandamentos de Deus, arrepende-se quando comete erros e continua tentando. Então, não adianta também eu pegar, cometer os erros, né?
e aí eu sou aquela pessoa que tem todos os convênios, tudo, mas eu tô ali errando, tô ali, não tô perdoando, não tô me arrependendo, que não adianta nada, né? Então, quando o Cristo ressurreto visitou os nefitas, ele explicou que a lei de Moisés havia sido substituída por uma lei mais elevada. Eles os instruiu a não oferecerem mais sacrifícios e holocaustos, mas oferecerem um coração quebrantado e um espírito contrito. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, o Senhor, Ele quer, né, que nós oferecemos o nosso coração, que nós oferecemos o nosso amor a Ele, ao próximo. E Ele também prometeu, e todo aquele que a mim vier com um coração quebrantado e um espírito contrito, eu batizarei com fogo e com Espírito Santo. Quando recebemos o dom do Espírito Santo e fazendo uso dele após o batismo, podemos desfrutar da companhia constante do Espírito Santo e ser ensinados sobre todas as coisas que devemos fazer, inclusive sobre como andar humildemente com Deus. O sacrifício de Jesus Cristo pelo pecado e a salvação da morte espiritual estão disponíveis a todos os quebrantados de coração e contridos de espírito. Um coração quebrantado e um espírito contrido nos motivam a nos arrepender alegremente e tentar ser mais semelhante ao nosso Pai Celestial e a Jesus Cristo. Ao fazê-lo, recebemos a purificação, a cura e o poder fortalecedor que advém do Salvador. Não somente praticamos a justiça e andamos humildemente com Deus, mas também aprendemos a amar a benevolência como o Pai Celestial e como Jesus Cristo ama. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém pode ler essa parte? Deus se deleita, pode ler? Pode ler, Aninha. Deus se deleita na benevolência, não se contraria com o próspero. É isso mesmo, né? Nas palavras de Miqueias a Jeová, quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que tornará a apiedar-se de nós e lançará todos os pecados nas profundezas do mar? Amar a benevolência da maneira que Deus ama é algo intrínseco, e se relacionar de modo justo com outras pessoas e não as maltratar. Isso. Você quer comentar alguma coisa? Eu acho muito importante isso que fala, né, aqui sobre não as maltratar, né, a ter benevolência com as pessoas, a amar ela realmente de forma como Deus as vê, como filho dele, né? Porque hoje no mundo o que a gente vê é mais as pessoas brigando, tentando pisar umas em cima das outras, mostrar que elas são mais que as outras, né? E afasta cada vez mais esse mandamento do Senhor, né? Ter benevolência, né? Se relacionar com elas de modo justo, né? Não as maltratar. E às vezes a gente vê que pode acontecer, a gente às vezes está nervoso, pode acontecer de maltratar alguém até dentro da nossa própria casa. Então, mesmo que a gente faça, a gente tem que ter aquele sentimento de arrependimento, de ir lá e tentar consertar aquilo que a gente fez. Eu acho que isso é o importante. Podemos errar, mas nós temos que ter a capacidade, né, de ir lá e tentar conhecer. Uhum. Isso Eu mesmo. acho que tem que reconhecer, ir lá e pedir perdão para a pessoa. Porque se eu magoei, se eu feri, se eu fiz alguma coisa, e eu sei que eu sou errada, eu tenho mais é que pedir perdão. Pedir desculpa para a pessoa. Aí eu vou me sentir mais leve, né? Aí eu tô falando. Vale até também lembrar que eu não sei quem foi que comentou, né? Acho que teve um dos líderes que acabou comentando a respeito disso, que a gente tem que fazer uma autoanálise daquilo que a gente tem feito na vida, das ações que a gente tem tomado na vida e o que a gente pode fazer para melhorar, né? Porque a partir daquilo que eu paro para pensar e me ponho, às vezes, no lugar de outra pessoa, eu consigo ver onde eu estou errando e onde eu posso melhorar. Eu acho que é bem válido esse conselho. E também
analisar, porque às vezes as pessoas fazem as coisas que fazem, mas muitas vezes estão achando que está certo. Ao ver dela, está fazendo a coisa certa. Então, antes de criticar ou falar mal, a gente tem que ir até essa pessoa e, com jeitinho, ensinar ela o que é certo. Para ela ver por si mesma que ela está fazendo errado. Para não dar contrito, né? Não dar com a briga e as pessoas terem se afastando por causa, a irmã veio me falar tal coisa, né? Tudo tem o seu jeito. O Senhor ensinava de uma maneira bem especial e a gente tem que aprender com carinho, amar. Eu sempre digo, em cada história, no mínimo, tem 2 versões. É que de repente a pessoa até interpretou, né, de uma outra, de repente você quis dizer uma coisa, a pessoa interpretou de outra, ou sei, né? Por isso que Eu às vezes aprendi É uma com jeitinho mesmo. Eu aprendi uma coisa. Né, que a gente fala. E mesmo que a pessoa me falar alguma coisa que me magoou ou qualquer coisa assim, eu esqueço. Eu esqueço e trato a pessoa do mesmo jeito e procuro tratar até melhor do que eu tratava. Porque eu acho que assim eu estou fazendo o meu melhor, entendeu? Porque às vezes a pessoa, como vocês disseram mesmo, na hora ela agiu assim sem pensar, falou sem pensar. Acontece isso. Então eu acho que está em nós perdoar, não ficar ofendido, sabe? Essas coisas assim. Eu acho que isso é muito válido. Coisa também é deixar bem claro, acho que a situação, porque às vezes a gente fica guardando algumas coisas que não é coerente, né? É bom que você converse com a pessoa, se você se sentiu ofendido ou que você sentiu que ofendeu, da mesma versão, né, ou para ela ou para você, que você volte lá e converse, olha, talvez o meu ponto de vista esteja diferente do seu e isso aqui deu errado, tal, né? Você me desculpe se eu interpretei errado, mas foi isso que quis dizer, tal. Porque sempre falam que conversando é que a gente se entende, né? Verdade. Verdade. Mesmo que a gente tenha razão, a gente tem que perdoar, porque quem vai ficar remoído é a gente. Então, perdoa que tudo tem seu tempo de se acalmar. É porque o rancor, no caso, é fazer mal para a gente mesmo, né? Como eu falei, às vezes a pessoa está odiando e não sabe, a pessoa não está nem aí. Nem sabe que você existe. E você que está com aquela amargura. Então, temos que amar o próximo como a gente mesmo. Né? Eu vou querer que a minha vida eu fiquei tão amargurado que nem a da outra. A outra, às vezes, nem está aí. Está uma vida leve, solta, e a minha está naquela... Por quê? Porque eu botei na minha cabeça. Exatamente. É isso mesmo. Aí aqui também fala, relacionar-se honrosamente com outras pessoas inclui amar a benevolência. Reflitam sobre uma conversa que ouvi acidentalmente há décadas no setor de emergência do Hospital John Hopkins, em Baltimore, esses nomes aqui, gente, Maryland, dos Estados Unidos. Um paciente, o senhor Jackson, era um homem cortês e agradável, bem conhecido pela equipe do hospital. Ele já havia sido hospitalizado várias vezes, a fim de tratar doenças relacionadas ao álcool. Nessa ocasião, o senhor Jackson voltou ao hospital por mostrar sintomas que seriam diagnosticados como inflamação do pâncreas, causada por uma compulsão por álcool. Perto do fim do seu turno, o Dr. Colin, um médico trabalhador e admirado, avaliou o Sr. Jackson e concluiu que uma internação seria necessária. O Dr. Colin designou a doutora Jones, a médica que substituiria no turno seguinte, para internar o Sr. Jackson e supervisionar o seu tratamento. A doutora Jones havia teria estudado em uma prestigiosa faculdade de medicina e estava apenas começando seus estudos de pós-graduação. Esse treinamento exaustivo estava frequentemente associado
associada à privação de sono, o que provavelmente contribuiu para a resposta negativa da doutora Jones, deparando-se com sua quinta internação naquela noite. Ela se queixou em alta voz com o Dr. Cole. Ela achava injusto que tivesse de dedicar muitas horas para cuidar do Sr. Jackson, porque a situação dele havia sido causada por ele próprio. A enfática resposta do Dr. Cole foi proferida quase que em um sussurro. Ele disse: Doutora Jones, você se tornou médica para cuidar das pessoas e trabalha para curá-las. Você não se tornou médica para julgá-las. Se você não entende essa diferença, você não tem o direito de exercer medicina nessa instituição. Após essa correção, a doutora Jones cuidou diligentemente do Sr. Jackson durante a internação. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa história? Esse tipo de caso a gente geralmente vai encontrar muito, né? A gente até quando está estudando, a gente vê muita coisa como isso daí, né? Por exemplo, entre um assassino e uma pessoa, às vezes você vai ter que decidir quem que você vai atender primeiro. E, assim, aos olhos da área da medicina, realmente, você não tem que ver o que fez ou o que deixou de fazer. O importante é que você salve a vida, né? Então, trazendo esse contexto para nós, aqui hoje, eu vejo como, indiferentemente do que as pessoas fazem ou elas deixam de fazer, a gente tem que olhar elas com os olhos do Pai Celestial de Jesus Cristo, com olhos amorosos, com olhos de bondade, independente do que ela fez ou não fez. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui apenas para servir como instrumento na mão do Senhor. Exatamente, mesmo porque quando a gente está no serviço, não importa se ele é um assassino, se ele é um ladrão ou se ele é um ricão. O importante vai tratar aquele que está pior primeiro. Se for o ladrão, é o ladrão. Se for o assassino, é o assassino. Se for o ricão, é o ricão. E assim por diante. Porque na área da enfermagem, é como a Ana Paula falou, não tem esse tipo de coisa. Ele é melhor, ele é pior. Não, de jeito nenhum. Tem que atender aquele que é prioridade. Se no caso estão todos bem, estamos tratando de todos, temos que tratar todos igualmente. Exatamente. Exatamente. Também nos cargos da igreja é a mesma coisa. A presidente da Socorro não tem que escolher pelo rostinho, por se dar bem, ela tem que socorrer todas. Ah, Beth, eu sou mais bonitinha. Exato, você é bonitinha. Todas são bonitinhas aos olhos do Senhor, tá? Acho que também no Evangelho tem que ser assim. Tu tem um cargo, você tem a mordomia, ele te deu mordomia e tem a responsabilidade. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para auxiliar no crescimento espiritual, no crescimento material. Então, eu tenho que fazer o meu papel. Eu não estou aqui para alguma irmã que faz anos que não vem chegar e julgar ela. Ah, você não veio, né? O que você fez esse tempo todo? Não, eu tenho que ir lá e ver a necessidade dela e ajudar ela a passar por todo aquele movimento que ela tem para ela conseguir vir. Eu não estou lá para julgar que ela faz ano que ela não vem. Eu não estou lá porque ela brigou com a irmã, né? Uma irmã, e não está vindo. Não, eu vou lá, porque às vezes as pessoas se afastam e têm vergonha de voltar. Porque vão olhar de olho torcido, vão ficar pelos cantos, coisa que não é, né? A gente tem que ajudar elas a vir. E a gente, você também, né, Beth? Porque a gente sabe que o peso que a Sociedade de Socorro tem, né? É você que lidera as mulheres, né? Então, a gente reconhece esse manto pesado que a Sociedade de Socorro tem. Então, tá também nós incumbir como diz outros, só a extensão das suas mãos para poder ajudar também, né? Exato, porque eu não sou... que a irmã chegue, a gente tem que mais fazê-la bem-vinda. E não ficar falando, ai, quanto tempo você não vem, não sei o que nem a Beth falou. Na verdade, a gente tem que fazer ela bem-vinda. Ela se sentir aconchegada a nós,
que ela é querida, aí sim, aí está fazendo um papel correto. E deixar bem claro para ela que não importa o que aconteceu, se ela se arrependeu, o Senhor vai abraçar ela novamente e vai ajudar ela a sair de onde ela esteja. Então, independente do que ela fez e deixou de fazer, basta o arrependimento sincero. O Senhor está ali para ajudar e para perdoar. Não vamos fazer a parte do inimigo, né? Ah, agora não tem mais solução, né? Cada vez enfia mais a pessoa dentro da terra. Não. A gente tem que aprender a amar. E outra coisa, todos que têm um cargo da igreja têm um manto da responsabilidade, né? E isso abre os nossos olhos, abre o nosso coração, o nosso entendimento. Muita coisa que a gente vive como irmã lá dentro não tem mais sentido. A gente vê conforme Cristo quer. A gente tem esse poder com a gente, que a gente consegue sentir e separar. Não importa a irmã que esteja errada, a gente não vê o erro da irmã. A gente vê a irmã como filha amada, e o que a gente fica pensando, o que a gente pode fazer sempre para ajudar o retorno de cada uma. Eu mesmo, antes de eu batizar, que eu fiquei 4 anos pensando, me decidindo. Então, eu ia na outra igreja e ia lá. E aí, assim, eu sempre voltava, sempre ia, que até eu me decidi batizar, que eu estava com aquela dúvida, mas eu me sentia muito bem em ir nas reuniões. Então, tinha vezes que eu ia lá na outra igreja e ia na reunião porque eu me sentia bem, porque eu sempre fui bem acolhida. Nesse tempo todo que eu estava me decidindo, assim, nunca ninguém ficou... falou assim, porque aí tinha um domingo que eu ia, outro domingo não. Eu falava, você não vai se decidir logo e tal, né? Você não vai... Então, nunca ninguém falou nada para mim, assim, foi deixando e foi acontecendo, né? E até na onde que o Pai tocou em mim, né? Na onde que eu decidi me batizar. Mas antes eu ia porque eu estava ali, eu me sentia bem, eu sempre fui bem acolhida, né? Sempre as irmãs carinhosas comigo, né? E eu ainda ficava pensando, falei, nossa, eu nem faço parte, né? Realmente, assim, da Sociedade de Socorro, e eu já sinto tão acolhida. Porque quando eu comecei aí, eu já tinha a idade praticamente já da Sociedade de Socorro, então eu já entrei não segui as moças, né? Já fui direto para a Sociedade de Socorro. Mas uma das coisas, assim, que eu não esqueço é que eu sempre fui muito bem acolhida na igreja. Sempre. Tem as irmãs aí, as mais antigas aí, desde a época, a Carmen, quanto tempo? A Carmen, a Ana Paula, a minha sogra, que também sempre ia, sempre deixava bem, minha cunhada, enfim, a irmã Antônia. Então, são várias irmãs, assim, que é assim, mais das antigas, desde quando eu ia. Então, sempre me senti muito bem acolhida. E eu acho que isso é muito importante mesmo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Lembrando que temos menos de 10 minutos, tá? Agora, então, já está acabando. Tá. O senhor Jackson já faleceu. Tanto a doutora Johnny quanto o doutor Colin tiveram uma carreira brilhante. Mas em um momento crítico de seu trabalho, a doutora Jones precisava ser lembrada de praticar a justiça, amar a benevolência e cuidar do senhor Jackson sem que ele fosse julgado. Ao longo dos anos, tenho me beneficiado desse lembrete. Amar a benevolência significa que não amamos apenas a misericórdia que Deus nos concede. Nós nos deleitando com o fato de Deus conceder essa mesma misericórdia a outras pessoas. E seguimos seu exemplo. Todos são iguais perante Deus e todos precisamos de tratamento espiritual para sermos ajudados e curados. O Senhor disse, não
apreciareis uma carne mais que a outra, ou seja, nenhum homem se considera melhor que o outro. Jesus Cristo deu o exemplo do que significa praticar a justiça e amar a benevolência. Ele se associa livremente aos pecadores, tratando-os honrosa e respeitosamente. Ele ensinou sobre a alegria de se guardar os mandamentos de Deus e procurou elevar, em vez de condenar, os que tinham dificuldades. Ele realmente censurou aqueles que os condenavam por ministrar às pessoas que ele considerava indignas. Essa presunção o ofendia e ainda o faz. Uma coisa que eu acho muito bonita. Oi. É que, assim, pode falar. Até ontem a Fátima comentou na aula do Instituto, é o potencial que as pessoas têm, né? Então, Cristo, ele olhava para o potencial que a pessoa tem, de ser como o Senhor é, né? Então, acho que isso fazia toda a diferença, né? Do modo dele tratar as pessoas, né? Indiferente de classe e qualquer coisa. Isso mesmo. Então, para ser cristão, uma pessoa deve praticar a justiça, comportar-se honrosamente perante Deus e as outras pessoas. Uma pessoa justa é civilizada em palavras e ações e reconhece que as diferenças de perspectiva ou de crença não impossibilitam que haja genuína bondade e amizade. Aqueles que praticam a justiça não terão desejo de ferir-se uns aos outros, mas sim de viver em paz. Então, a pessoa que pratica o bem, né, não vai ter vontade de viver guerreando com outras pessoas, né? Para ser cristã, uma pessoa deve amar a benevolência. As pessoas que amam a benevolência não julgam elas manifestam a compaixão pelos outros, especialmente pelos menos afortunados. Elas são gentis, amáveis e honradas. Elas tratam todas as pessoas com amor e compreensão, a despeito de características como raça, gênero, filiação religiosa, orientação sexual, situação socioeconômica e diferenças relacionadas a grupos sociais ou a política. Elas são elevadas pelo amor cristão. Não importa se a pessoa é branca, é preta, enfim, qual que é a descendência dela. O importante, não importa a cor nem nada, o importante é o coração dela, é o amor que a gente tem que ter ao nosso próximo. Para ser cristã, a pessoa escolhe a Deus, anda humildemente com Ele, procura agradá-lo e cumpre o convênios com Ele. As pessoas que andam humildemente com Deus se lembram do que o Pai Celestial e Jesus Cristo fizeram por elas. Estou fazendo o suficiente? O que mais devo fazer? A atitude que tomamos em respostas a essas perguntas é algo vital para a nossa felicidade nesta vida e na eternidade. O Salvador não deseja que subestimemos a salvação. Mesmo após termos feito os convênios sagrados, existe a possibilidade de cairmos da graça e apartarmos do Deus vivo. Assim, devemos estar sempre atentos e orar sempre para não cairmos em tentação. Porém, ao mesmo tempo, o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo não deseja que ficamos paralisados por uma incerteza contínua durante nossa jornada mortal, imaginando se já fizemos o suficiente para ser salvos e exaltados. Ele seguramente não deseja que sejamos atormentados por erros dos quais nos arrependemos, pensando neles como feridas que nunca se curam, ou que fiquemos excessivamente apreensivos com a ideia de tropeçar novamente. O Senhor não quer que nós ficamos remoendo pelos pecados que nós já arrependemos daquele pecado. Então, o Senhor não quer que nós ficamos remoendo daquele pecado, né? Nós arrependemos e é tocar para frente. Podemos avaliar nosso progresso. Oi? Não Deu tempo? Correr, viu? Não precisa correr. A gente abre outro se precisar. Alguém mais quer comentar alguma coisa? É que agora eu comecei, falei, nossa, tá dando tempo. Não, eu só avisei, mas não preocupa. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Em relação ao que o Senhor quer de nós? Sobre as nossas dúvidas? A gente sempre deve se perguntar, será que estamos fazendo o nosso melhor? Né?
Se não estamos, então temos que procurar fazer. Então, a gente tem que procurar sempre fazer o que é melhor e deixar o que não é bom, o que não é melhor para lá. Guardar os mandamentos, honrar os convênios, ajudar as pessoas e nós mesmos, nossos familiares, tudo nós devemos fazer o melhor. Ô, Joyce, então, como a Carmen falou aí, né, é muito importante que a gente possa sempre estar fazendo uma avaliação, né? Porque se a gente não fazemos essa autoavaliação, né, não tem como saber, né, se a gente está progredindo ou regredindo. Então, essa autoavaliação, né, vai fazer com que a gente... Porque a gente nos conhece, né, muito bem. Então, a gente sabe quando a gente está progredindo e quando a gente está regredindo. Então, se eu estou fazendo algo e eu sei que aquilo não está me trazendo benefício, então, porque, né, eu não estou fazendo o que é certo, né? Então, eu estou tomando algumas decisões erradas. E então, eu tenho que ver o que eu estou fazendo de errado, no que eu estou errando, né, para que eu possa corrigir aquilo e possa dar continuidade. E porque sempre aqui em casa sempre a gente avalia isso, né? Assim, na parte da leitura das escrituras, eu sempre comento alguma coisa em relação a isso. Então, tem como a gente saber, né? Sempre fazer, né? Qual o mandamento que eu estou deixando de cumprir, né? E eu achei bem interessante o que o presidente Giacomelli falou, né? No dia que ele veio aí, que no livro de Mórmon, né? Tá totalmente escrito lá e falando bem claro, né? Que tipo assim, e tem como a gente fazer a autoanálise, né? Então, como o presidente Giacomelli falou, né? Ele falou que no livro de Mórmon está escrito, né? Nitidamente, né? Que quando a gente está fazendo aquilo que é bom, né? Guardando as coisas do Senhor, a gente vai prosperar nessa terra, né? Então, se eu não estou prosperando, se eu não estou crescendo espiritualmente, se eu não estou crescendo fisicamente, se eu não estou crescendo materialmente, porque alguma coisa eu estou falhando, né? Às vezes, vai ter vezes que a gente vai estar cumprindo, né? Com todas as coisas e a gente tem que passar por aquela dificuldade para o nosso crescimento. Só que muito, né? É por conta falha nossa mesmo, né? Então, se eu estou falhando alguma coisa e eu não estou progredindo naquilo, né? E eu tenho que fazer esse autoanálise, né? Para ver no que eu estou falhando. E quando a gente vê, a gente, né? Procura corrigir, né? E o Senhor vai nos ajudar a dar continuidade, né? Da onde que a gente parou, né? E eu sei realmente, eu sou muito por sempre ter líderes, né? Por ter pessoas, as escrituras no qual me faz eu refletir e saber que eu preciso estar fazendo isso, né, para o meu bem-estar e pelo bem-estar das pessoas que estão ao meu redor também. Então, o análise é muito importante mesmo, a gente sempre está fazendo. E às vezes também acontece as coisas com a gente para a gente ter um crescimento. Você vê, hoje quando eu vinha voltando da reunião, o pneu da moto furou e eu e o Luiz tivemos que vir a pé. Ele empurrando a moto e eu andando ao lado dele. Quer dizer, o carro fundiu o motor e a moto furou o pneu. Então, isso são momentos de provação para a gente, para ver se a gente não vai murmurar, se a gente vai passar com tranquilidade, entendeu? Com fé no Senhor, que Ele vai resolver tudo. Então, Bom, aí a Márcia falou que era o que estava na última parte sobre a avaliação mesmo. Então, era isso. Desculpa ter estragado a última parte. Ah, não, eu gostei. Eu adoro. Eu achei assim que essa aula foi bem. Como é que a gente diz? Bem discutida, não, aproveitada. Aproveitável, os pontos de vista, é gostoso assim, que quando lê, aí a outra pessoa já fala, e aí a gente vai compartilhando as experiências, né, aprendendo mais, é muito bom, eu fico muito feliz quando acontece isso. Então, Marcinha, ó, 10. Então, gente, eu sei que nós
amarmos os nossos irmãos, assim como nós amamos nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, seguir com benevolência todos os ensinamentos do Senhor, nós estaremos junto dele e poderemos alcançar a eternidade, né? E esta é minha aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. E dá para a gente pôr em prática a nossa vida, né? Como fazer mesmo a pergunta aí que a gente tem que fazer para a gente, né? Será que eu estou fazendo o que é para fazer? Estou deixando de fazer alguma coisa? Então, isso é muito importante na nossa vida, muito importante mesmo. É muito bom. Também gostei bastante desse tema, viu? Parabéns, Joyce. Muito boa. Obrigada. E obrigada pela participação de vocês. Sempre, igual eu falei, é sempre muito gratificante quando eu dou aula e fico muito feliz mesmo.